A absorção é a transferência de um fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea. A velocidade e a eficiência da absorção dependem do ambiente onde o fármaco é absorvido, das suas características químicas e da via de administração, o que influencia sua biodisponibilidade. A biodisponibilidade representa a taxa e extensão com que um fármaco administrado alcança a circulação sistêmica. O fígado é o órgão mais importante relacionado com a biotransformação de fármacos. Quando um fármaco é absorvido a partir do trato gastrointestinal, primeiro ele entra na circulação portal antes de entrar na circulação sistêmica. Se o fármaco é rapidamente biotransformado no fígado ou na parede intestinal durante essa passagem inicial, a quantidade de fármaco inalterado que tem acesso à circulação sistêmica diminui. Isso é denominado biotransformação de primeira passagem. A distribuição dos fármacos é o processo pelo qual um fármaco reversivelmente abandona o leito vascular e entra no intestício, o líquido extracelular, e então nas células dos tecidos. A passagem do fármaco do plasma ao intestício depende do débito cardíaco, do fluxo sanguíneo regional, da permeabilidade capilar, do volume do tecido, do grau de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas e tissulares e da lipofilicidade relativa do fármaco. As três principais vias de eliminação são biotransformação hepática, eliminação biliar e eliminação urinária. Juntos, esses processos de eliminação diminuem exponencialmente a concentração no plasma, ou seja, uma fração constante do fármaco presente é eliminada por unidade de tempo. E você, gostou desse vídeo? Já se inscreva no meu canal e já dê o seu like. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que medicamentos com nome ortográfico ou fonética parecidas, ou aquelas medicações que têm a características semelhantes, tem um nome para isso? Nós chamamos de medicamento LASA, que nada mais que é um termo em inglês para look-alike, sound-alike. Look-alike é nada mais que semelhanças, né, entre a rotulagem e entre o medicamento, e os sound-alike são aqueles medicamentos que, quando a gente fala, soa muito parecido com outra medicação, mas por muitas vezes são diferentes, tá? Principalmente, né, por ser medicamentos LASA, são os maiores riscos que os doentes enfrentam, justamente porque eles são expostos a essas medicações muitas vezes nas farmácias, né, de fácil acesso, e até as instituições de saúde hospitalares e dentro das casas dos pacientes em si. Por que a gente precisa, né, atentar ao medicamento LASA? Esses medicamentos eles continuam a estar presentes nas nossas instituições, apesar, né, de ter algumas medidas preventivas implementadas. A verdade é que a indústria farmacêutica ela continua ainda a comercializar esses tipos de medicamentos cuja a rotulagem, que é legalmente possível ser feita, né, permite a existência dessas medicações intituladas LASA, especialmente no que diz respeito ao aspecto visual. O que a gente tem que fazer, né, na verdade, aqui no Brasil, o que é implementado? Aqui, para dificultar as trocas, né, desses medicamentos LASAs, foi feito um protocolo, que é o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, onde eles sugerem, tá, o emprego da letra maiúscula e negrito para destacar as partes diferentes com os nomes semelhantes, como por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse medicamento clonidina e o clozapina. São medicamentos, né, com nomes semelhantes. Você vai bater o olho, quem é leigo vai achar que o medicamento é igual ou parecidíssimo, tá? Mas são totalmente diferentes. O emprego desse protocolo, ele pede o quê? Que o medicamento com um destaque maior, como o nidina, na verdade, para diferenciar da zapina, que ambos começam com clô, e cada um são substâncias totalmente diferentes. Também para o caso quando é medicamento psicotrópico, como por exemplo fentanila e alfa-fentanila. Nesse caso, a fenta e a alfa utilizam-se a palavra fenta na fentanila e alfentanila. Então confunde também, né, para quem é leigo achar que ambos os medicamentos são iguais. Na verdade não. Eles são da mesma classe, mas para cada farmacocinética é aplicado para uma situação diferente.
Eu tenho para mostrar para vocês exemplos de medicamentos que a gente encontra ainda hoje em dia, que são medicamentos LASA, tanto para semelhança em rotulagem, na semelhança do frasco, como também nos nomes que pode confundir aí muitas pessoas, como por exemplo aqui. Temos 2 frascos de Solumedrol. Solumedrol é um medicamento para metilprednisolona. Esse medicamento é um glucosteroide, tá? Ele é utilizado para medicamentos como anti-inflamatório em algumas situações. Esse exemplo seria o exemplo de Sound Alike, aquele medicamento com rotulagem semelhante. Ambos são medicamentos iguais, são a mesma substância ativa. O que diferencia é a miligramagem. Um de 125 miligramas, tá, para 2 ml, e o outro de 40 miligramas para 1 ml. Então, se você não bater o olho ali, você prestar atenção na dispensação da farmácia, você vai pegar a miligramagem que não corresponde à prescrição médica. Por isso, né, que a implementação desse protocolo deveria ajudar na diferenciação também, não somente com o nome comercial, o nome do princípio ativo, mas na miligramagem, para diferenciar em letras maiores, para a gente saber que aquela miligramagem é diferente do que está sendo prescrito e vice-versa. Um outro exemplo que eu tenho aqui, muito parecidíssimas as ampolas. No caso também entra no Sound Alike, mas são medicamentos totalmente diferentes, tá, gente? Temos uma ampola de furosemida e uma ampola de diazepam. Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Ambos são feitas, né, no mesmo laboratório, então acho que o padrão do laboratório utiliza a rotulagem padronizada daquela empresa, mas o furosemida ele é um diurético, tá? E o diazepam ele é um ansiolítico, então a mesma coisa, na dispensação da farmácia, né, naquela correria, a pessoa que está na farmácia pode ser aquela pessoa que não entende 100% de farmacologia. Por exemplo, um auxiliar de farmácia, um técnico de farmácia que tem a base de ensino, mas na dispensação ele também não presta atenção e você que recebe não presta atenção. Acaba dispensando. Por exemplo, eu preciso de um furosemida prescrito, o médico precisou, formulou um ASIC para ser feito, a farmácia me dispensa um diazepam. Se você não olhar direitinho na correria, você vai pegar o diazepam, justamente porque a rotulagem e as ampolas são parecidíssimas. Outro exemplo, aqui eu tenho várias caixas já entrando no Sound Alike e Look Alike, que é o parecidos, né, as formulações parecidas, a caixa parecida e os nomes parecidos. Aqui temos um exemplo de pomadas oftálmicas, são aplicações para os olhos, tá? Todas são do mesmo fabricante. A rotulagem, vocês veem que aqui, para esse tipo de medicamento, a rotulagem é amarela, alaranjada, e para cá é azul. Todas são iguais, se for ver. Ah, mas se eu não prestar atenção, eu pego a primeira caixa aqui, que o médico me pede, por exemplo, uma atropina, uma pomada oftálmica. Eu vou lá e pego o ciclopentadol. O que é isso, gente? Se você não conhecer a farmacologia ou a base farmacológica dos medicamentos que a gente administra, a gente acaba pegando um medicamento que não corresponde à prescrição médica. Por isso que o medicamento LASA ele poderia diferenciar essa classe farmacológica aqui, como por exemplo, o ciclopentolato, ele é nada mais um antagonista muscarínico, diferentemente do atropocil, que a atropocil é a atropina pomada oftálmica, que ele também é um antagonista muscarínico. São colírios, também tem versão